Bom dia! Tá começando mais um Store Talks, onde empreendedorismo vira história, história inspira empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia, não, é brincadeira. Eu sou o Cleito Quintino e hoje, Luiz Auli. Eu sou o Luiz Auli. É ele. Pessoal, a gente está passando por uma transição, vocês perceberam? A gente está postando no Instagram também. E a partir de agora eu tenho um companheiro diferente em cada tema que eu vou abordar. O Luiz vai fazer alguns episódios comigo, a Beth logo vai ter um episódio exclusivo dela, e alguém falando de política, talvez o Leonardo, talvez o pessoal do MBL, não sabemos. E hoje eu quero apresentar o Luiz mais profundamente para vocês. Tem um episódio aqui no canal em que ele fala um pouco da escola de inglês, uma das suas facetas, e hoje a gente vai abordar todas as faces dessa moeda. Nossa, são muitas moedas. Ou uma moeda só com muitas faces. Com muitas faces, né? É um dado de 8 faces. Luiz, atualmente personal training, ou ainda não? Caminhando para isso. Luiz, acho que a gente tem que começar do começo. Você tem diversas facetas, eu te conheço há um tempo, que é pouco tempo, mas parece que é muito tempo. Parece que é muito tempo. E você é uma pessoa que fez uma transição igreja evangélica, religião de matriz, umbanda, candomblé, professor de inglês, professor de religião como um todo, gerencia 2 terreiros de umbanda. Você, agora, formando para professor de educação física, personal, trabalhar com nutrição. Cara, você não cansa, não? Canso. E é isso. Eu acho que é isso. É isso, gente. Eu canso. Obrigado a todos que vieram. Na verdade, eu acho que isso faz parte de tudo que é ser professor. Essa foi uma grande questão do que eu vinha me perguntando, né? O que eu quero ser? O que eu sou? O que eu nasci para ser? No meio de tudo isso, né? E no meio de tudo isso, a resposta que eu encontro para mim é que eu nasci para ser professor, né? Do que eu me propuser a aprender para ensinar. Então eu acho que ser professor não é ser professor de algo específico, de uma matéria específica, né? Se a gente acreditar em sei lá, dom, propósito, que é o que você mais enche o saco da galera, quem conhece, sabe aí, né? Mas é uma encheção de saco produtiva. Mas falando de propósito, falando sobre aquilo que a gente nasceu para ser, sobre habilidades, a minha talvez seja essa que eu venho explorando aí no decorrer da minha vida. Então, faz parte. Você quer ser cancelado no começo, no meio ou no fim do podcast? Eu acho que já cancelado, já começou esse processo. Então vamos. Então só vai. Você foi criado na igreja evangélica. Na igreja evangélica. E você ficou muito tempo ali. Você era a promessa do The King, The Power, The Best? Eu era. Pra quem não conhece, Miguel, infelizmente eu vim antes de você. Tá? Essa é a grande verdade. E como foi essa vivência na igreja? Você começou desde sempre, assim, tipo, criança, 7, 8 anos, já estava na igreja, não? Um pouco antes. Começamos com 3 anos de idade. Na verdade, a minha mãe, né, que foi para a igreja, ela vinha do que a maioria do brasileiro é, né? Que é o católico não tão praticante assim. Então tinha uma base ali meio comum, mas a minha mãe procura a igreja por causa de mim mesmo. Dos problemas de saúde que eu tinha. E aí a minha madrinha, que já faleceu, ela tinha visitado anteriormente uma igreja, ela tinha gostado e indicou para minha mãe. Ela falou, acho que se você for lá, vai ter uma resposta, uma solução, alguma coisa. E ela foi, e eu tinha 3 anos. 2 para 3 anos. E aí, de fato, ela obteve a resposta que ela precisava. E aí, conta minha mãe que eu me interessei por aquele mundo, principalmente a música, né? Que tem mais uma faceta que ele também é músico, tá? E aí
foi aí que tudo começou. Essa grande promessa da igreja era mais porque eu era envolvida com a música. Eu cantava, comecei a cantar com 3 anos mesmo, ali, criancinha, e depois não parei mais. Parei, pouco depois. Mas eu fiz uma carreira aí no gospel. E quanto tempo você ficou na igreja? Você entrou com 3, ficou até 18? É que eu me desligo mesmo da igreja completamente, eu tinha 20 anos. 20, exatamente. 20 e poucos anos. 20 anos. 20 anos que, de fato, acontece aí meu rompimento geral, totalmente, com a igreja. Não por vontade minha, inclusive. Eu fui convidado a me retirar. Mas com 20 anos é que acontece esse rompimento. Eu já tinha, lógico, experiências da adolescência que não condiz muito com o que é ser da igreja, mas em termos de fé, de crença, naquilo que eu acreditava, era o mundo evangélico ainda, né? Então eu tive alguns rompimentos ali, que eu parei de frequentar a igreja com 16, depois voltei, aí com 18 saí de novo, porque entra pra faculdade, né? Tem que ter um intervalo ali. E aí volta, aí tem Helena, aí volto pra igreja de novo, enfim. Mas dos 3 aos 20, eu tive essa constância aí, essa vivência com a igreja. E esse rompimento, você quer aprofundar nesse motivo? Você não quer falar? Porque eu acho que é uma... Não tem nenhum problema. Não. É porque é um tema complicado, né? Porque hoje a igreja ela tem essa... Posso falar? Preconceito muito forte. Como que foi esse processo? De você se identificar, se perceber fora da premissa da igreja, vivendo em pecado? Eu acho que identificar que eu estava em pecado, já identificava há muito tempo, né? Por que será, gente? Alguém de casa chuta alguma coisa? Existe uma campanha muito forte, né? Vamos começar. Primeira polêmica. Solta a vinheta. Nossa, a gente precisa aprender a fazer isso. A primeira polêmica é sobre isso, né? Na verdade, que eu entendo sobre a minha sexualidade, por exemplo, esse conflito todo que aconteceu, foi desde a minha infância mesmo. É lógico que a gente não dá, enquanto criança, a gente não dá nome ou não se preocupa em entender aquilo que está acontecendo, né? Mas eu, obviamente, já identificava, não só eu, como qualquer pessoa ao redor, já identificava algumas coisas nesse sentido. Então tinha uma pressão e uma luta constante da igreja, né? E aí quando eu falo a igreja, é a comunidade a qual eu pertencia e a minha família. A família foi, assim, o ponto de maior pressão por conta do medo, né? Coitado, vai pro inferno se não mudar de vida. Então, eles tinham essa questão comigo. Então eu identificava essas coisas, não dava importância, não sabia muito o que estava acontecendo, mas existia toda uma pressão da igreja em cima do meu comportamento. Teve um tempo, até, polêmica 1.1. Teve um momento, né, que a gente recebeu um pastor em casa, essas visitas eram bem frequentes, inclusive, para falar da minha vida. Que eu tinha, por volta de 10 anos, 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, muita coisa aconteceu na minha vida. Que eles estavam preocupados. Eu sempre tive a voz fina. Era a pessoa predestinada a ser viada, era eu. Já vem escrito. Eu vim carimbada, assim, ó, vai. Todos os requisitos, check, Todos, check. E por conta disso, eu sempre tive a voz bem mais fina, né? Então eu cantava muito música de cantoras, né?
E até uma certa idade isso era ok para a igreja, porque é a voz de criança, lá. Depois que a partir dessa idade, 10, 11 anos, isso já começou a não ser tão ok para a igreja. Então eu recebi a visita, né, de um pastor que falou que como eu tinha traços da homossexualidade, um desses traços era a minha voz. Então eu precisava começar a tratar aquilo também. Procurar mais cantores homens para eu cantar música de cantor homem, né? Com a voz masculina. Isso nunca aconteceu, hein, galera? Não deu certo. A Cura Gay tem essa falha, ela não muda a voz. Não consegue mudar a voz, aí já é um problema. Então, tinha essa questão. Então, como eu me comportava, como eu falava, né? O jeito que eu usava o meu cabelo. Eu tinha vamos abrir um parênteses, que eu sempre quis, olha só, né, gente? Eu sempre quis fazer. Lembra da época que era a moda era fazer luzes no cabelo, né? Sim. E eu era proibido. Corte, luzes é coisa do diabo. Luzes é coisa do diabo. É coisa de viado, né? Eu vou fazer um... Nossa, diabo e Enfim. viado tá. E eu queria, imagina, né? Mas eu venho de uma linhagem de igreja que corte número 2, corte do corte. Não é a realidade evangélica hoje, não é a mesma de quando era lá atrás, viu, galera? Que hoje, não sei se vocês perceberam, que é uma polêmica boa, vou te dar. Hoje é moda. Não é moda ser macumbeiro. Isso eu toco por daqui pra frente. Mas é moda você ser evangélico. Já percebeu isso? Ser evangélico hoje, por conta de todas as questões políticas, econômicas e sociais, vende. E eu faço esse desafio com vocês. Quer ver um cara que está começando a empreender, que quer começar a se lançar no mercado, vender seus produtos, seus serviços? Olha o story dele. Um dos primeiros vai ser ele lendo a Bíblia, Café com Deus Pai, postando um versículo bíblico, falando, entregue seu caminho ao Senhor. E aí ele, à noite, no domingo, ele posta que ele está numa igreja de parede preta, levantando, adorando a Deus. Olha a crítica às igrejas de parede preta. Isso vende! Isso vende, porque todo mundo quer. Peguei o caminho errado na hora que escolhi. Deixar de ser ateu, calculei errado. Errou feio, tá? Então, mas essa não era a realidade não, viu, galera? Até porque, assim, ter tatuagem era pecado. Nossa, Pintar o cabelo era pecado. Eu tô fodido. Pintar o cabelo era pecado. A mulher tinha que usar saião, cabelão, não podia se depilar, não podia ser tudo, não podia nada. O homem não podia usar bermuda. A minha época de igreja era essa, tá? O homem não podia usar nem bermuda. Futebol era considerado crime na igreja, um crime mortal. Crime não, né, gente? Pecado. Mas era uma das libertações, inclusive, que era pregada na Assembleia de Deus, que é de lá que eu venho, tá? Da Assembleia de Deus. Caraca, então você pensar hoje no cenário do futebol, que é uma coisa que eu consumo bastante, metade não daria ali. Faixinha de Jesus na cabeça, no pós-gol. Não podia. Caraca, Podia, as pessoas assistiam, mas assim, falar que por que era pecado? Antigamente, a gente era ensinado que o esporte em si não era errado, mas para jogar futebol, o cara precisava colocar short, já era uma coisa que não podia, né? E aí o ambiente não era o ambiente para um homem de Deus, que é a famosa roda dos escarnecedores. Né? Conhece essa passagem bíblica? Não, então leia. Tá? Você não lia a Bíblia quando... Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Salmo 1. Tá? Eu sou um macumbeiro e posso te ensinar a Bíblia. Professor. Professor. Mas volta um pouco. Eu não podia. Tá. Você não podia fazer nada. Peraí, você falou que você queria ter o cabelo, você queria fazer luzes. Então, eu tava falando disso. Então, porque não podia nada, né? Então, mas foi tendo pequenas evoluções, algumas igrejas, né? Elas começaram a se modernizar em algumas coisas. E aí a gente vai,
né, a gente era de uma Assembleia de Deus, que dentro da igreja a gente chama é dividida em ministérios, é como se fosse, como fala? Setores, filiais? Não filiais, eu tenho uma Assembleia de Deus, ministério tal, tinha uma regra, ministério outro, tinha outras regras. Mas eram todas embaixo da Assembleia de Deus? Não, a Assembleia de Deus era tipo um nome comum, e aí eu sou Ministério Madureira. Aí você é da minha igreja, você não ficou muito feliz, você abriu a Assembleia de Deus, Ministério Clayton. E aí na sua igreja podia o que você criticava e assim vai. E aí tinha a gente era de um ministério que fechou na nossa cidade, e a gente foi, eu e minha família, foi para um outro ministério que já tinha alguns traços mais modernos aí, né? E aí lá podia fazer algumas coisas. E aí eu viajava muito, quando eu era criança eu viajava muito cantando, né? Eu era convidado para ir cantar nos eventos, nas igrejas. Se tivesse internet naquela época, você tinha estourado. Eu tinha estourado. Então, tempo errado, né? Timing celestial foi errado comigo. Outliers fala isso aqui também. Que não basta ser bom, você tem que estar na época certa, no lugar certo. Nossa, eu vim fudido em várias camadas. Então. Brasil já. Itatiba. Desculpa, pessoal de Itatiba, mas... É isso. E aí eu fiz luzes no meu cabelo. Eu fiz em São Paulo, né? Porque eu fui convidado para cantar, peguei um dinheiro que eu ganhava lá, cantando, e fui escondidinho lá num salão e fiz. Cheguei em Itatiba e foi o escândalo da igreja. Foi acho que o primeiro escândalo que eu causei. Onde já se viu. Então não é de hoje que você... Que eu causo? Não. Isso daí é uma coisa que me acompanha. Já pensou em procurar tratamento? Brincadeira. Já. Inclusive psiquiatras e psicólogos que nos assistem. Nos patrocinem com saúde mental. E então foi o primeiro escândalo que aconteceu comigo, né? Aí eu cheguei lá e o que você acha que aconteceu? Fui obrigado a raspar o cabelo. Já iniciou pro santo. Já tava um negócio ali foi dizendo aí, sinal. falando que alguma coisa ia acontecer nesse sentido. E foi isso que aconteceu, né? A primeira coisa. Mas o medo inteiro sobre isso não era sobre o Luiz pintou o cabelo, né? Não, era mais um traço da homossexualidade se reforçando ali, porque eles não via eu com os fiapinhos loiros, eles viam uma drag queen. Já tava ali, já tava acontecendo, vamos salvar esse moleque. Então tinha essa pressão, né? Que eles falavam que eu tinha uma influência muito forte, de uma pombagira que queria tomar minha vida. E ela conseguiu, menino. Ela venceu. Nesse ponto ela ganhou. Não foi com vocês. Isso é interessante. Vou puxar um parênteses aqui, deixa eu ver. Esse é um negócio que sempre me pegou na questão da religião, principalmente na evangélica, e aí não sei como funciona na católica também. Porque em tese, eles são a única verdade, o que existe é o que está ali na Bíblia, todo o contexto. Como que eles enxergam, tipo, aí a entidade da Umbanda, não é a pombogira que está te influenciando? Tipo, faz sentido, porque teoricamente, na visão deles, a Umbanda é mais fraca, ou é, sei lá, inferior. Como que, tipo, um menino criado aqui dentro é influenciado pela pombogira? É o diabo mesmo? É o diabo mesmo. E aí ele se manifesta dessa forma. Na verdade, para a gente entender, é muito mais, é meio profundo, complexo, né, esse pensamento. Então, na verdade, dentro do pensamento da igreja, na verdade, eu vou fazer parte do desenvolvimento ali no olho do furacão, por quê? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal. Ixi, aí já começou a me pegar. Continua, porque eu não faço nem ideia. Pentecostal. Ela é uma igreja pentecostal. Então, ela vai fazer parte de um movimento cristão, de um movimento da igreja que já foge de algumas coisas das igrejas tradicionais. Vou tentar simplificar aqui para vocês entenderem. Então, imagina.
imagina a igreja católica. Você vai lá numa missa, nessas tradicionais, o que de sobrenatural acontece ali? Nada. Absolutamente nada. Né? Você vai lá, e é isso que acontece, pegou a sua coisa e vai embora. Beleza, cancelado pela Igreja Católica. Continua. Mas eu não tô mentindo? É isso, cara. Aliás, eu queria padres de todo o Brasil. Por que vocês falam assim? Eu queria entender. Acho que é no Ó, filhos, obedecemos cantado. os pais. Eu nunca entendi, assim, por quê. Você podia chegar e falar assim, filhos, obedecem os pais. Eu vou buscar um padre pra gente tirar essa dúvida. Eu acho. Mas, enfim, imaginou essa igreja? Imaginou. Então, eu tenho movimentos do protestantismo acontecendo, mas liturgicamente é esse padrãozinho, né? Só que daí acontece um movimento que vai acontecer nos Estados Unidos que chama Avivamento da Rua Azusa. Avivamento. Tá? Essa questão de avivamento, né, esse movimento que acontece, que vai dar origem às igrejas pentecostais, ela tem como um sinal ali, como um marco, as manifestações, o que eles vão falar de manifestações dos dons espirituais. E a evidência maior é o advento do dom de línguas, que é o Xaramanaia que a gente acredita hoje mais popularmente, né? Então, a partir daí, a igreja tradicional, batista, metodista, blá, blá, já está toda criticando isso aqui, falando que isso não existe, essa loucura, maluquice. Mas essa maluquice deu certo, e aí começa-se esse movimento, que é o movimento pentecostal, né? Com a manifestações aí dos dons do Espírito Santo, né? Com a base lá do que em tese teria acontecido em Atos 2, enfim, Bíblia. E aí tem essa igreja acontecendo aqui. Só que aqui a gente tem cura, a gente tem o dom de língua, a gente tem manifestações do Espírito Santo, que já vai para um campo um pouco mais, bem entre aspas, místico, porque são coisas meio sobrenaturais acontecendo aqui. A partir de outras experiências que vêm daí, a gente vai ter uma explosão maior depois dos anos 2000, aquilo que vai ser chamado de neopentecostalismo, que são as igrejas neopentecostais. O maior nome aí que vai despontar no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles são neopentecostais? Não sabia não. São neopentecostais, ou seja, é como se fosse uma reforma, né? É a nova era das igrejas neopentecostais. E no Brasil, quem vai ficar trazendo esses nomes de demônios que se manifestam? Quem tá aí? Exu Caveira, quem tá ali? Pombagira, esse movimento neopentecostal, que vai dar os nomes das entidades de religiões matriz africana, né, para os demônios para os demônios cristãos mesmo. Agora, em alguma passagem da Bíblia, você vai encontrar lá, e se manifestou Exu Caveira e Jesus disse sai. Não vai encontrar, não tem, não existe. Mas aqui no Brasil, com o movimento neopentecostal, o Edir Macedo tem a brilhante ideia de chamar tudo isso de demônio. Por que será? Entendi, né? Numa próxima conversamos vamos deixar sobre isso isso. pro debate. Então, o que acontece? Eu sou fruto disso aqui. Por que eu tô caminhando tudo? Para você entender. Sim, eu entendi. Porque aí toda a manifestação que você tinha que fugir do padrão, eu jogo na culpa ali. Então eu preciso de um nome. Então, antigamente eu tinha o quê? Demônio. Você está sendo influenciado por demônio. A partir, então, dessa explosão do neopentecostalismo, esses demônios começam a ter nomes e eu consigo identificar. Então, por exemplo, se o homem ele é afeminado, se ele está com traços femininos, que vão levar ele para a homossexualidade, ele está sendo influenciado por um demônio. Que demônio é esse? Pombagira. A pombagira. Porque todo pai de santo é gay. Porque toda pessoa que recebe pombagira é viado. Então, e aí
dentro da minha família em específico, eu já tinha uma vivência. Porque a minha avó frequentava Umbanda. Então ela já sabia de que era uma pombagira. E ela mesma ajudava a fomentar essa ideia de que eu era atormentada aí por essa pombagira. Então eles queriam a todo custo não deixar que essa pombagira tomasse conta. E tomou. Né? Deu Ganhou ruim, né? aí, ponto pra pombagira. Pombagira 1, igreja 0. Tá, aí você já começa a ter os conflitos cada vez mais incisivos. Quando você realmente rompe, porque aí você cada vez vai agravando a sua... Vai agravando, ó, tô falando como se fosse uma doença. Já posso ser cancelado também pela comunidade LGBT. Acabou o episódio, a polícia tá ali embaixo. Bom que fica assim, metade cancela de um lado, metade cancela do outro, a gente vai jogando assim. Você vai cada vez mais se entendendo homossexual e você vai cada vez mais conflitando com a igreja. Na verdade, eu não vou me entendendo em nada. Por quê? Porque, falando de sigla, né, do LGBT, 1, 2, 3, X, Y, LGBT me cancela, você tenta não ser cancelado por esse público. Eu já sou também. Então tá bom. Eu sou a outra letrinha, né? Eu sou mais encaixado lá no B, pra galera que gosta dos dois. E aí, eu não vou me entendendo como nada, eu vou me confundindo mais ainda, né? Porque a igreja, ela vai apresentar... Eu fiz o processo todo da cura gay, né? Passei por retiro disso, palestra disso, daquilo. Então, todas as vezes que eu me interessava por menina, eu achava que a cura gay tinha dado certo. Tá, entendi. Aí não dava, porque eu me interessava por uma menina que falava, cura gay, viu uma piroca, desculpa, cancela essa parte, corta. Não rolava, não deu certo. Entendi. Mas eu também gostava, né? Eu tive relacionamentos com mulheres também, sem ser fachada, forçado, nada, era porque eu queria mesmo. E era isso, mas na verdade, como começou a acontecer várias coisas. Eu tive algumas coisas traumáticas na minha vida em relação a abuso sexual, tudo isso dentro da igreja, blá, 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 blá. E aí, quando eu completo 15 anos, eu vou e fico com o primeiro rapaz porque eu quis. Porque eu fui atrás e quis. Tá. E depois eu namorei com uma menina porque eu quis. Então eu entendi ali que era isso mesmo. Que eu gostava tanto de um quanto do outro, né? Mas eu não queria. Eu achava que eu estava ferindo ali meus princípios, a minha fé, blá, blá, blá. Só que ao mesmo tempo, eu não me sentia abandonado por aquilo que eu entendia como Deus, né? Porque eu não tinha com quem falar sobre, ou com quem me abrir sobre, eu me abria para aquela força que eu entendia como Deus. E eu me sentia acolhido naquilo. Então, você fala assim, tipo, quando você fazia uma oração ali, expondo exato, esse conflito, toda essa questão, você... Eu me sentia acolhido, né? Eu me sentia entendido. Por quê? Porque se fosse, é o que eu sempre falo, se fosse para existir de fato a cura gay, eu seria uma das pessoas curadas, porque o tanto que eu implorei, que eu chorei, que eu me dediquei, que eu falei, nada aconteceu. Então, eu comecei a entender que estava tudo bem comigo, né? E por mais que no decorrer, aí quando dos 16, 17 anos, que a igreja queria tirar esse testemunho de mim, forçado, né? Até porque tive alguns relacionamentos com meninas, eles queriam que eu falasse, não, é possível, estou curado. Mas eu não tinha esse testemunho. Eu acho que eu abri mão por esse período. Mas eu tenho atração, isso acontece. E ainda entrei naquela ideia de que muitas ex-gays que falam por aí, né? Eu abri mão da minha sexualidade. E talvez eu tenha feito a mesma coisa, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo.
E isso não tinha, eu não tinha esse testemunho para dar. E aí também, se você desse esse falso testemunho, seria pior dentro da sua fé mesmo. Dentro de tudo que você Seria muito aprendeu. pior, que era a mentira, É. né? E aí, isso nunca aconteceu. Até eu caminhar, e aí vai caminhando, eu me caso com a Raíssa, que é mãe da minha filha, aí tem uma filha, aí a igreja explode. Cura gay é um sucesso. Vencemos, ele tem uma filha, ele é homem, ele é tudo. Não era nada disso do que eles estavam pensando. Né? Até porque, dentro do meu relacionamento com a mãe da Helena, isso não era uma surpresa. Você não mentiu pra ela, dizendo, Não, nenhum momento. Eu sou curado. Desde o nosso namoro, ela já sabia completamente do que eu era, do que eu não era, que isso, que aquilo. Então isso era muito claro pra gente. Não tinha essa questão de cura de nada. Mas enquanto eu estive casado, para a igreja isso foi vencemos. Né? Então não tinha tanta pressão mais. O que não durou muito tempo, não só por conta do meu relacionamento, porque enquanto a gente esteve junto foi um relacionamento muito bom, muito de momentos muito bons, me dou muito bem com a mãe da Helena, a gente é bem amigo, entendemos, lógico, né, separação nunca é uma coisa tranquila, né? Mas a gente entendeu que enquanto relacionamento, nós dois não estávamos dando certo mais ali. Porque relacionamento não dá certo. Relacionamento não dá certo. Assim como depois o meu com o outro rapaz não deu certo e a vida toca assim, né? Mas não por conta de sexualidade. E aí, nesse momento que eu passo de separação, eu estava em outros conflitos com a minha vida também, né? Na minha vida profissional, eu tinha tido a escola de inglês, eu fiquei doente, e aí recebi o meu diagnóstico, então tudo se encontrou naquele momento, e ali eu decidi romper com a igreja mesmo, porque eu já tinha me separado, aí o divórcio é uma questão nas igrejas, tá? Por mais que pareça que não, com a modernidade, mas ainda é uma questão com a igreja, ainda mais eu, né? Que eu fui quando eu me divorcio da Raíssa, ficou muito claro para a igreja, eles quiseram deixar muito claro que era por conta da minha sexualidade, então eu já não fazia mais parte da igreja. Eu não tinha mais respaldo na igreja. Você cumpriu o combo de todos os requisitos para sair da igreja. Todos os requisitos. Não tinha jeito, assim, mas... Aí faltava a bruxaria e a macumbaria. É daí que estava para acontecer. E aí, é aí que a partir do momento que eu faço uma oração, né? Se for Deus ou o diabo que chegar primeiro, vai levar. Quem ajudar primeiro, ajudou. Senão, aqui eu acabo com tudo e enfim. Aí eu fui para Umbanda. Foi a primeira vez. E aí dali, não parou mais. Não parei mais. É isso aí, pessoal. Você vê só, não é tão fácil assim, não. É um processo bem complexo. Eu não sei... Eu já falei isso pra você algumas vezes, né? Eu não sei como que é viver assim. Você vive em conflito constante a todo momento. Eu imagino que você se policiava pra tudo. Sim. Por muito tempo. Tipo, não posso falar. Soltei um pouquinho mais fino, já... Principalmente quando eu me casei. Desculpa. Mas quando eu me casei, eu tinha, às vezes, essa preocupação por pressão mesmo. Chegou a pizza. Pausa pra pizza. Tá indo? Foi. Entrou de cabeça na Umbanda. Na Umbanda. E na verdade, imagina, né? Eu nunca passei num terreiro na vida, na frente. Era muito restrito. Pra você ter noção, tudo que parecesse ou podia parecer com uma guia, a minha avó arrancava do meu pescoço. Ou seja, na hora. Assim, não podia, qualquer coisa. Nada. Não podia nenhum sinal. E então eu não sabia nada. Eu fui realmente sem saber o que era nada. Tanto que na primeira vez que eu fui, eu fiquei na porta assim, né? E aí começou a defumação. Quem é da Umbanda sabe. Começou a passar a defumação e eu, né, vindo da igreja loucamente, o negócio chegou perto de mim e falou, eu não quero. Eu fico, calma, esse é um procedimento normal. Ele só tá defumando o terreiro. E eu falei, pessoal, não quero. Não joga essa fumaça. Você me desculpa, não quero. Soprou. Mas já no primeiro dia caí pra trás e tudo bem. E aí foi nessa gira,
né, nesse terreiro, foi uma gira de Zé Pelintra. Foi assim, eu não queria de jeito nenhum falar com a entidade, não queria. Porque eu queria conhecer ali, ver o que era só. E aí quando eu entrei lá pra conversar, eu tinha alguns amigos lá, e aí até eu me lembro que eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, uma mulher muito querida. Ela é do Candomblé, mas a gente nunca tinha conversado muito sobre isso, ela tinha muito respeito, porque ela me conhecia sendo uma pessoa da igreja, né? Mesmo ela sendo de Candomblé, ela nunca forçou a barra sobre nada. E aí, do nada, eu não tinha nem falado pra ela que estava no terreiro, e ela falou, vai. Ela mandou uma mensagem, não tenha medo, vai. E ela não sabia de nada o que estava acontecendo. E eu falei, tá bom, deve ser algum sinal de alguma coisa, eu vou. Conversei com aquele Zé, que estava ali atendendo, que me passou algumas instruções. Ele me passou algumas coisas para fazer. Ó, faça isso que você vai melhorar. E eu falei, não, ó, você aí, quem tiver aí, vai me desculpar, eu não acredito em nada disso daqui, eu sou da igreja, e eu só vim porque eu tô desesperado mesmo. Mas, assim, não vou prometer que vou fazer nada não, porque eu não acredito. Que na época era acender uma vela e fazer um pedido ali na vela. E aí eu relutei muito para fazer aquilo, porque dentro da igreja evangélica a gente não tem muito rito de nada. É tudo só na oração ali, e é isso, né? Então a gente desacreditava de qualquer coisa que tivesse uma ritualística um pouco mais elaborada. Então eu fiquei muito resistente, mas eu saí daquela gira, daquele atendimento, muito melhor do que eu estava entrando ali. Então foi assim, coisa do dia pra noite, de tirar toda aquela angústia que só quem tem algum distúrbio psiquiátrico sabe o tanto que é ruim. E você passar um momento de lucidez, de calma, de conseguir dormir uma noite inteira sem estar dopado, aquilo já me despertou. Opa, eu melhorei. Né? Alguma coisa aconteceu. Vou comprar essa vela. Só que imagina, eu numa cidade pequena, que todo mundo me conhecia como pastorzinho. Entrando dentro de uma casa de vela, uma loja de umbanda pra comprar, falei, eu queria ir assim, com um lenço na cabeça, um óculos assim, ó, pra ninguém me reconhecer. Mas fui lá, entrei, comprei, saí correndo. Eu nem sabia o que fazia, era vela de 7 dias ainda, pra mim era pior ainda, porque vela em casa a gente só tinha pra quando acabasse a força, né? Aí acendi aquela vela, falei, tô acendendo essa vela para eu melhorar. Não sabia o que eu falava. Falava o quê, né? Em nome de Jesus, amém? Em nome do Pai? Não sabia o que fazia. Mas fiz o pedido naquela vela como eu tinha pedido. E aí foi passando os dias e eu fui ficando bem. E eu me mantinha bem, estava me mantendo bem. Eu falei, bom, realmente o que eles prometeram para mim aconteceu, né? Mas eu tinha aquela sombra, né? Porque eu ouvia dizer que o diabo era assim mesmo, né? Tá. Ele dava pra você, mas depois ele queria a sua alma, a sua vida, ia acabar com você. Eu não tinha muita coisa pra dar, Pra ele pegar também? Então tava tudo certo. E eu falei, vou lá agradecer. Vou voltar lá só pra agradecer. Esse é o erro. E aí foi uma gira de baiano na outra semana. Eu fui lá, lembro. E aí parei na frente daquele cara que tava com aquela entidade, com aquele baiano. E aí perguntou, você sabe por que você veio parar aqui? Eu falei, vou falar a verdade, não. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vim agradecer porque o que falaram semana passada aconteceu e eu tô bem. Então eu só vim para agradecer, mas eu não volto mais, porque não é minha crença. Né? Respeito realmente me fez bem, mas eu não volto mais. Doce ilusão. Aí ele falou, não, aconteceu é que a gente foi
A gente, né? Os espíritos lá. Foi falando na cabeça de um, que foi colocando na cabeça de outro, que juntou, foi falando para os seus amigos, os seus amigos te trouxeram aqui. Foi realmente isso que aconteceu. E eu fiquei olhando pra cara dele e falei assim, Ou seja, a fofoca já corria até a no mundo fofoca espiritual. tava ali, até no espiritual já tinha gente pra cuidar da minha vida. Eu falei, E ele falou, e através de você, através disso, você vai cuidar de outras pessoas. Eu falei, não. Já saí da igreja, porque na igreja eu fazia muito isso, né? Muito, tinha... Com 8 anos na igreja, eu tinha um trabalho missionário na cadeia. 8 anos de idade. Então, eu já fiz muita coisa nesse mundo aí de igreja. E eu falei, não quero, imagina, eu não segui nisso dentro da igreja, imagina na macumba, que é coisa do diabo, não vou fazer. Mas beleza, vim aqui, eu posso então, né, te dar um axé? Pode. Não tem efeito. Na semana passada fizeram, eu fiquei bem, né, tá tudo bem. E aí tudo que eu me lembro era de um estalo que ele me deu, assim, no ouvido, e ali o bicho pegou. Quando ele fez isso, eu incorporei a primeira vez. Não deixe instalar o dedo no seu E eu fiquei muito maluco, porque eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha sentido coisas assim daquele jeito. Eu achei que eu tava demoniado. possuído. Aí fui pra igreja. Semana seguinte ia ter uma vigília. Quem já foi da igreja sábado que eu tô falando, que é os cultos de madrugada, que tem essa pegada de ser mais forte, né? Só um negócio, eu não vou na vigília, porque daí já é um negócio mais forte. Se eu tiver com o demônio mesmo que eu peguei Ele vai aqui, se manifestar. ele já manifesta, já tira repreende, também. já tira tudo, e eu me garanto aí no mundo espiritual, né? E quem disse que manifestou alguma coisa? Falei, ou os evangélicos estão muito fracos, que a vigília não tem mais esse poder todo, ou eu não tô com o demônio. O que eu fiz? Volta lá pra conversar. Voltei na macumba. Mas aí antes de voltar, e teve toda uma experiência que realmente foi a experiência com o vô Chico, que é o espírito que toma a frente de todas as coisas da minha vida. E aí ele se apresentou pra mim, né, de uma maneira lá dele. E foi isso. E aí ele não parou mais. Então, mas eu continuei, fui na igreja algumas outras vezes, me convenci que aquilo realmente não tinha nada a ver com o demônio que falam que é por aí. E aí começou a minha jornada de um bando que não parou mais. E eu tinha 20 anos. 20 anos sendo... Já? Mas eu tava parecendo uma cascata de trocar o do Luiz. Mas vocês não querem fazer esse daí? Parte 1 já tá... Tá bom. Tá bom, tá? E Pessoal, semana é que isso. vem. É isso. É isso, gente. Se Parte 1 quiserem tá saber aí. o restante da história do Luiz, mais 7 episódios a gente termina. E siga nas redes sociais, @Store Talks no Instagram, no YouTube, Spotify. Vai estar tudo lá pra vocês. Essa nova fase começa agora. E é isso. Muito obrigado. Então, semana que vem tem mais.